Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Dilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Hoje, dia 7 de julho, né, nossa sétima semana de aula. Vamos lá, né? E o que é que a gente vai falar hoje? Qual é a aula? Sobre o que é que a gente vai conversar hoje? Sobre a célula. A gente já viu um pouquinho sobre a célula antes, certo? Mas a gente vai dar uma relembrada e uma aprofundada sobre a célula. Ah, professor, mas já falou sobre isso. Falei, mas falei pouco. E a célula é uma coisa tão importante que é necessário falar sempre mais coisas sobre ela, porque tem muita coisa a respeito dela, né? A gente tem aqui uma célula. A gente aprendeu, né, nas semanas passadas que a célula ela é formada por membrana plasmática, essa membrana ao redor da célula. A gente aprendeu sobre essa região aqui que é o citoplasma e isso aqui que é o núcleo. Mas a célula não é formada apenas por isso. Vocês estão vendo que tem outras estruturas também dentro da célula, tem outras coisas que formam as células. Lembrando, todo ser vivo é formado por células, certo? Não vai existir ser vivo que não seja formado por célula. Ele pode ser formado só por uma, que é, nesse caso, lembram, né? Quando um ser vivo é formado apenas por uma célula, é o ser unicelular, e o ser vivo formado por muitas células são os seres vivos pluricelulares. Mas vamos lá. A descoberta da célula. Como é que a célula ela foi descoberta? Afinal de contas, não dá para ver uma célula assim, só olhando, a olho nu, como se chama, né? A maioria das células é muito pequena, mas muito pequenininhas. Para ser vista a olho nu, não dá para ver, né? O olho sem um equipamento. No caso aqui, o microscópio. Sem um equipamento, não tem como você enxergar uma célula. Ela é pequena demais. Por isso, o estudo das células só foi possível após a invenção deste magnífico aparelho, o microscópio, né? Então, através desse aparelhozinho, é possível enxergar as células de todos os seres vivos. Célula animal, a célula vegetal, uma célula unicelular, um conjunto de células, né? No caso, um tecido, né, celular formado por muitas células. Só é possível de ser observado por conta desse instrumento, deste aparelho, chamado de microscópio. Em 1665, este rapaz super simpático aqui, usando um microscópio simples, ele mesmo que ele mesmo havia construído, né? O cientista inglês Robert Hooke, memorizem esse ano, 1665, né? E memorizem o nome aqui, ó, Robert Hooke. Observou fatias finas de cortiça. O que é cortiça? Vocês já perceberam que tem um tipozinho de madeira que é usado para fazer rolha de garrafa, né? É uma madeira bem levezinha, né? Que quando você coloca na água ela fica boiando. Ele pegou e cortou pedacinhos bem fininhos daquele tipo de madeira que chama-se cortiça, que é utilizado para fazer aquelas rolhas de garrafa de vinho, por exemplo. E ele foi observar isso nesse microscópio. Esse é o microscópio que ele desenvolveu, que Robert Hooke desenvolveu. Foi esse aqui construído de madeira, né? Dentro dele havia algumas lentes. E aí ele conseguiu observar isso aqui. Na verdade, o que ele estava vendo era matéria morta, né? As células vegetais presentes na cortiça já haviam morrido. O que ficou aqui foi a parede celular, que a gente ainda vai estudar depois o que é a parede celular nos vegetais, que fica em volta das células. As células aqui já haviam morrido, já haviam até desaparecido, o que ficou foi a parede celular. Mas foi pela primeira vez que se chegou tão perto de se observar uma célula, né? Inclusive, como ele ficou observando esses espaços e eles estavam vazios, ele chamou isso de cela. Cela quer dizer célula, que na verdade significa vazio, né? Significa vazio. Então ele observou fatias finas de cortiça. Esse material mostrava um grande número de espaços vazios, como caixas ocas, que Hooke chamou de células. A célula como unidade fundamental dos seres vivos. Vamos ver aqui. Compreendeu-se que a célula pode se dividir e originar novas células. A célula realiza várias reações químicas e obtém energia. No caso de nós animais, a gente obtém a energia através da nossa alimentação, né?
Então, através da nossa alimentação, nosso sistema digestório, ele vai trabalhar sobre os alimentos que nós ingerimos, vão transformar esses alimentos em outras substâncias em outras substâncias, para poder essas substâncias chegar até a célula e na célula acontecer um processo químico que vai transformar o que eu comi em energia química. Então a célula realiza várias reações químicas e obtém energia. Por isso ela passou a ser considerada a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo. O que é que se entende por unidade estrutural e funcional? Unidade estrutural significa o seguinte: as células compõem o corpo de todos os organismos vivos. Todos os seres vivos são formados por células. Por isso que eu digo que a célula é a unidade estrutural que faz a estrutura de um ser vivo. Sem célula, sem ser vivo. Unidade funcional. Por que é que a célula também é chamada de unidade funcional? As células são as menores estruturas capazes de realizar as funções características dos seres vivos. Então, a menor parte viva de um ser vivo, eu vou considerar, né, que funciona, que tem suas funcionalidades, a menor parte viva vai ser ali a célula, né? Que é onde tem as características, né, de um animal, está ali na célula, algumas das características dos vegetais estão ali presentes na célula também do vegetal e por aí vai. E aí como é que são essas estruturas celulares, né? A estrutura das células. A maioria das células é formada basicamente, a gente já estudou isso, a membrana plasmática, a gente está aqui uma membrana plasmática, né? O material genético, que é o DNA, e o citoplasma, a gente já viu sobre isso. Vou falar agora um pouquinho mais sobre cada um deles. A membrana plasmática, ela é muito fina e envolve a célula. Ela tem poros que comunicam o interior da célula com o meio externo. Na verdade, esses poros se dão através dessas estruturazinhas aqui chamadas de proteínas, né? Existem essas proteínas aqui que permitem, né, a troca de substâncias. Então, as substâncias que a célula precisa, ela coloca para dentro através desses poros. E as substâncias que não são mais necessárias ou que são tóxicas são colocadas para fora, né? Então, ela tem poros que comunicam o interior da célula com o meio externo e controlam a entrada e a saída de determinadas substâncias. O que ela quer que entre, vai entrar. O que ela quer que saia, vai sair. O material genético. Bom, a gente aprendeu que o material genético, que é o DNA, está presente lá no núcleo da célula, né? Corresponde aos filamentos de DNA. Quando eu falo filamento, significa as fitas, na verdade são fitas de DNA. Ela é super comprida, certo? Aqui é só um trechinho, um pedacinho minúsculo de uma molécula de DNA, porque ela é muito maior que isso, claro. São estruturas que contêm as instruções, ou seja, as informações necessárias para a manifestação das características do organismo. Então, se determinado animal é daquele jeito, tem aquela pelagem, tem aquele formato do nariz, da orelha, do olho, enfim, o jeito que ele é está escrito no DNA. O DNA é a receita dos seres vivos. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. Nós temos muitas semelhanças genéticas, mas nós não somos 100% idênticos, porque nosso DNA não é 100% idêntico. O que faz eu ser um pouco diferente de você é por conta do meu DNA, certo? Bom, a gente falou sobre a membrana plasmática, vimos que ela é super fina, ela permite a entrada e a saída de substâncias. A gente viu o DNA, que é responsável pelas características dos seres vivos, e agora vem o citoplasma. O citoplasma ele é formado por um líquido viscoso chamado citosol, certo? E por estruturas chamadas de organelas. Essa palavra organelas a gente tenta associar a órgãos. Nós não temos órgãos, né? Eu tenho pulmão, eu tenho intestino, eu tenho fígado, eu tenho estômago, eu tenho os rins, eu tenho o coração, o cérebro, eu tenho órgãos dentro de mim. E cada um tem uma função. Por exemplo, o coração está ali para bombear o sangue, né? O estômago está ali para digerir os alimentos. O intestino delgado está ali para absorver os nutrientes que vêm da digestão feita lá, né? Vai complementar a digestão que começou lá no estômago, né? Os rins têm a função de filtrar o sangue, né? O fígado, entre outras funções do fígado, desintoxicar, né, o sangue. O cérebro, ele tem a função de coordenar tudo isso. O que é que isso tem a ver com a célula, professor? É porque dentro da célula existem estruturas que elas funcionam como se fossem os órgãos
os órgãos da célula. Só que eu não posso chamar, como eles são muito pequenininhos, né, e são menos complexos que os nossos órgãos, a gente vai chamar de organelas. Em alguns livros vocês podem encontrar até o livro chamado organoides, né? Organelas ou organoides. Mas o nome mais usado é organela. São pequenos órgãozinhos, né? Então o citosol é constituído por água, proteínas, gorduras e açúcares que preenchem o interior da célula. E é aqui, nesse citoplasma, que estão mergulhadas, que estão ali presentes, as organelas. Eu vou citar 3 organelas aqui para a gente aprender sobre elas, ok? A mitocôndria. Nossa, professor, que nome horrível, né? Mitocôndria. Ela é responsável pela respiração da célula, produzindo energia para a célula e, portanto, para todo o organismo, né? Então, a mitocôndria, ela é a organela das células, né? Das nossas células, responsável pela produção de energia, e ela faz isso através de um processo respiratório, que é bem diferente do que o que acontece com os pulmões, né? Os pulmões, na verdade, absorvem o oxigênio que entra na corrente sanguínea e o coração vai bombear esse sangue até chegar em todas as células para poder o oxigênio entrar dentro da célula e dentro da célula entrar na mitocôndria para poder ela realizar essa produção de energia. Certo? É bom lembrar, mitocôndria, responsável pela produção de energia da célula. Só para associar uma coisa, quanto mais energia uma célula gasta, mais mitocôndrias ela tem que ter. Porque se uma célula gasta muita energia, então ela tem que ter muitas mitocôndrias, porque uma célula pode ter mais de uma mitocôndria, viu? Pode ter 10, 20, você pode ter mais. Então, por exemplo, células musculares, elas têm mais mitocôndrias do que as células da pele, por exemplo. Certo? Por quê? Porque elas gastam mais energia, então tem que ter mais mitocôndria para poder produzir mais energia, ok? Ribossomo. O que é isso? Esse ribossomo é uma organelazinha, né? Um órgãozinho que a célula tem, responsável pela produção das proteínas. Professor, e qual é a função das proteínas nas células? Vamos tentar associar o seguinte. Você só consegue construir uma casa se você tiver tijolos. E você só consegue construir uma célula ou manter, né, consertar partes da célula se você tiver esses tijolinhos. Essas estruturas são chamadas de proteínas, certo? Então elas têm uma função estrutural nas células. Cloroplasto, se liga aqui nesse cloroplasto, é uma organela presente apenas nos vegetais. Nós, animais, nós não temos essa organela, esse órgãozinho, certo? Presente apenas nas células vegetais, é nele, no cloroplasto, que ocorre a fotossíntese. Lembram da fotossíntese? Fotossíntese é o processo em que as plantas pegam a luz do sol, não só as plantas, existem outros organismos também unicelulares, né? Mas as plantas pegam a luz do sol, pegam o gás carbônico, pegam a água e conseguem produzir seu próprio alimento, que é um açúcar chamado de glicose, né? Então, é essa organela responsável pela fotossíntese. É um órgãozinho presente nas células dos vegetais, apenas no caso dos vegetais, que realiza esse processo, ok? Aqui eu tenho apenas uma comparação para mostrar a vocês, ó, uma célula animal, uma célula vegetal. Uma grande diferença, entre outras, existem muitas diferenças e semelhanças também, mas uma diferença que eu quero frisar aqui é essa estrutura verde aqui. Na verdade, está aqui na cor verde. Isso aqui é chamado de parede celular. Existe a parede celular e abaixo dessa parede celular é que tem a membrana plasmática. Certo? Então, o que Robert Hooke estava vendo lá em 1665 com o microscópio dele era essa estruturazinha, essa parte de dentro todinha tinha deixado de existir porque morreu, mas o que ficou foi a parede celular. Era tudo isso, o que ele estava vendo, aqueles buraquinhos, era na verdade a parede celular presente na cortiça, né? Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se puder, dê um like aí no YouTube de gostei. E até a próxima aula. Um abraço para cada um de vocês. Tchau.